Qual que é o nome da senhora? Uhum. Meu nome é Eva, eu vim da Cidade Velha e trabalho há muito tempo aqui na paróquia. E minha vida na Cidade Velha, pode falar, né? Foi uma vida assim, é como a gente sempre diz, que a gente lá era feliz e não sabia, né? Porque a gente vivia uma vida simples, né? A gente vivia da roça e da pesca, né? Era. Então meu pai era pescador e plantava roça e também trabalhava de pedreiro, né? Durante o dia ele trabalhava de pedreiro e à noite ele pescava. E quando chegava a época de ir para a ilha plantar, ele ia um período ficava plantando e outro período ficava trabalhando, né, como pedreiro. E aí era a vida da gente, uma vida muito simples, uma vida pobre, humilde, né? A gente sofria, mas era um sofrimento alegre, né? Era um sofrimento que dava para a gente sobreviver, né? Então ninguém passava fome, porque o que um vizinho tinha dividia com o outro, né? Por exemplo, tinha pessoas que pescavam, tinha um senhor mesmo que pescava, era a rede de caroá, e matava muito peixe. Então, as pessoas mais pobres, ele dava o peixe. E aí, o resto do peixe ele salgava para vender para fora, né? Então, era assim, uma coisa muito... Tinha muita partilha, né? O que um... Primeiro a comunidade, depois o de fora. Ele dava, às vezes, tinha pessoas que ajudavam, né? A ele tratar o peixe, e aquelas pessoas ele dava, ele pagava também dinheiro, né? Então era uma vida assim, boa, para nós era boa, não tinha, tá claro que toda vida tem sofrimento, né? Mas para nós, a vida que nós vivemos hoje era uma vida, né, simples, né? Uma vida boa, uma vida sem sofrimento, né? Assim, tem gente que não gosta de lá não, né? Que diz que Ave Maria ainda voltar para lá. E eu, se eu pudesse, eu continuaria morando lá. É porque assim, o rio é muito difícil, o meio de transporte, né? Assim, de rio, é muito difícil. Para quem já está lá acostumado muito tempo, não, né? Mas para a gente que viemos para aqui, né? É assim muito. E lá, quando eu era, eu me lembro muito, eu lembro mais de minha infância lá do que quando eu vim para aqui. Porque quando eu vim para aqui eu já tinha casado. Mas eu tive meus filhos aqui, né? E nós mudamos para aqui em 78, eu me casei em 77, né? E aí, quando lá na minha infância, a gente brincava, né? Tinha as brincadeiras de criança, né? Eram as brincadeiras de boneca, né? Giribita, que a gente jogava com as pedrinhas, né? Brincadeira que eu chamo esconde-esconde, a gente chama era rolô, né? Brincadeira de roda, né? De comadre, né? Quando era a época do inverno, na frente da casa da gente, tinha assim um mato, muitos matos, e a gente fazia as casinhas embaixo, né? Cada um fazia sua casinha de comadre, né? Então era uma vida muito simples, né? As pessoas eram pobres e humildes, né? E aí a gente vivia uma infância muito boa. Quando era a época da enchente, tinha os barrancos, acho que vocês viram lá os barrancos, né? Tinha os barrancos quando a gente pescava, né? Pescava o mandim, né? Para a gente sobreviver, para a gente comer, né? Pescava. E era assim, na época da cheia, a gente vinha para a cidade, né? A gente ficava, o morro ficava, a cidade ficava ilhada, então a gente vinha para a cidade. Na época da seca, a gente ia para as ilhas, né? Era a época do plantio, né? A época que a gente colhia, né? A época que a gente estava. Então, essa época agora, julho, a gente estava lá, né? Até outubro. Quando chegava outubro, aí começava a chuva, aí a gente vinha para a cidade. Então, a gente plantava na seca para comer no inverno, né? O que a gente tinha plantava durante a seca lá na ilha, a gente trazia na época do inverno para comer, né? E ali tudo ajudava uns aos outros. Aí trazia porco, trazia galinha, trazia tudo que a gente tinha lá na ilha, né? Tinha as desmanchas de casa de farinha nessa época da cheia, né? Botava os terrenos debaixo d'água, a desmancha era rapa de mandioca, rapar a mandioca. A gente chamava desmancha, né? A desmancha da mandioca. Fazia farinha, tapioca, farinha de borra, né? A puba da mandioca, tudo isso a gente fazia, né? Lá para sobreviver. Então a gente trazia tudo. Minha mãe matava os porcos, enchia aquelas latas de gordura, né? Para a gente passar, né? A cheia, as latas de gordura. E também as latas de torresmo, né? Tinha a gordura e o torresmo, né? Então a gente... Aí minha mãe trazia para a gente passar na época da cheia, né? Porque a gente não tinha, ficava tudo ilhado, não tinha como
né? E fogão era fogão a lenha, né? Era aquele feijão gostoso, fogão a lenha. E o nosso maior alimento era feijão com osso, feijão de arranca com osso e arroz, quando tinha, né? E às vezes eu lembro, quando eu era criança ainda, o tempo era tão difícil que a gente fazia farinha no caco de, no caco de barro, né? Tinha uns alguidazão assim de barro, e aí a gente fazia farinha. Eu tinha uma tia que morava com minha mãe, fazia farinha para a gente comer, porque a gente não tinha condições de ter muita mandioca para rapar, para fazer muita farinha para a gente comer. Então a gente. E os peixinhos eram tudo pequenininhos, né? Eram os mandinzinhos que a gente assava, às vezes salgava, fazia o comboinho assim, era bem assim, ó. Fazia fileirinha, né? E botava para secar e assava. Às vezes a gente ficava tão sequinho que a gente pisava no pilão e misturava com farinha para a gente comer, né? A gente comia assim muita comida, as comidas muito tradicionais, assim, era o peixe salgado, né? Era rapadura com farinha, né? Que a gente comia. A gente comia o fufu, era semente de abóbora pisada com rapadura e farinha. Aí a gente chamava fufu, né? Então comia também a rapadura com farinha, também era muito gostoso e era forte. Às vezes ia trabalhar, passava o dia todo trabalhando, não sentia fome, né? E aí, então, foi assim, uma vida, para mim, foi uma vida boa. Era melhor do que aqui, porque aqui a gente nem tem para onde ir. E lá a gente tinha os lugares que a gente passeava, ainda passeava. Tinha os piqueniques, sabe o que é piquenique? Uhum. Você sabe o que é? Piquenique? Piquenique é como a gente se fazia panelada. A gente juntava um grupo de jovens, aí ia para debaixo de um pau, lá acendia o fogo, levava aquelas radiolinhas de pilha, né, acendia o fogo e brincava, e passava o dia todo brincando, né? Não tinha esse negócio de droga, de bebedeira, era tudo simples, né? Todo mundo respeitava todo mundo, os pais deixavam todo mundo ir, não tinha essas malandragens que tem hoje, né? Então foi assim uma vida muito boa, né? E aí a gente todo domingo fazia esses piqueniques, cada quem levava uma coisa, as paneladas, né? Tinha os assustados, sabe o que era assustado? Era as festas. Chegava, por exemplo, essa hora assim, aí quando a gente voltava da escola, hoje tem assustado na casa de Domingas. Ah, então juntava todo mundo de noite, levava a radiolinha e ia brincar lá no assustado, né? Aí o assustado, todo mundo dançava. Quando dava 9h30 da noite, todo mundo ia embora, porque a luz apagava 10 horas. 9h30 a luz dava sinal. Então, quando a luz dava sinal, corria todo mundo para casa, né? Aí a gente vinha embora, né? Aí não ficava mais ninguém na rua. Aí, quando era 9h30, estava todo mundo. E às vezes tinha pai que era ruim, não deixava a gente ir, a gente saltava a janela e ia escondido. fugia, pai ia escondido. Quando no outro dia nem sabia, porque ninguém contava, né? Aí ninguém nem sabia que a gente tinha ido fugido com assustado, né? E as paneladas também, às vezes, eles deixavam aí, outras vezes não. E aí tinha também a ilha, né? Que a gente, dia de domingo, a gente fazia passeio. Por exemplo, as ilhas eram muito grandes, então a ilha de baixo, as meninas, as moças da ilha de baixo, visitavam as moças da ilha de cima. Aí no outro domingo, as moças da ilha de cima vinham visitar as moças da ilha de baixo. Então era assim, né? E aí a gente andava, a gente ia para a Ilha Arapera, 2, 3 léguas a pé que a gente ia, nem sentia, né? E para voltar do mesmo jeito. Às vezes quem tinha barco ia de barco, quem não tinha, né, ia a pé. E aí tinha também as festinhas, os forró no interior, foi muito. Ah, eu gostava de forró. Era forrozeira, caminhava era léguas para ir forró, né? Às vezes quando não danço mais que eu não aguento meu joelho, mas eu gosto de forró. Aí quando meu pai não podia ir, tinha as pessoas mais velhas, né? As moças mais velhas, né? Os senhores mais velhos levavam as moças, tinha aquele respeito, aquela responsabilidade, e as moças obedeciam, né? Os mais velhos levavam para as festas e as moças obedeciam, né? As pessoas, né? Para levar para a festa. Então, assim, as coisas folclóricas da cidade era bom demais, né? Eu tinha 2 festas que eu não abria a mão delas de jeito nenhum. Era carnaval e quadrilha. Chegava mês de junho, não tinha quem me segurasse. E o mês de carnaval também eu não perdia, não. Né? Eu gostava demais dessas 2 festas. E lá tinha uns clubes, que tinha o clube do adulto e o clube, o salãozinho das crianças. Já tinha o salão dos adultos e o salão das crianças.
E tinha o clube também dos ricos e o clube dos pobres. Às vezes nem os ricos ficavam no clube deles, gostavam mais da festa dos pobres, que era mais animada. Que era mais animada do que a deles. Aí, como eu falei, que também tinha os pontos que a gente passeava, né? A Pedra Branca, vocês andaram, né? Ali era um ponto turístico mesmo, da gente passear, namorar, brincar, se divertir. Né? Tinha um grupo jovem lá, que tinha um rapaz que levava a gente dia domingo ou sábado à tarde, com violão. A gente cantava, se animava. Né? Tinha o Pico do Amor, vocês não andaram, não. Fica um pouco mais distante, assim. Pega assim a Pedra Branca para lá, fica mais embaixo, que é chamar uma pedra muito bonita, que é chamado Pico do Amor. Né? Lá no lugar dessa pedra, bem no pé da pedra, tem uma lama que, quando as pessoas morriam, que aquelas pessoas bem pobrezinhas que não tinham condições de comprar roupa preta, ia enfiar a roupa naquela lama. Enfiava a roupa na lama e aí deixava, e aí quando lavava a roupa ficava pretinha, pretinha. Era, pretinha, pretinha. Então a gente tinha lá esse lugar onde fazia esse trabalho com as roupas. Né? A gente fazia tingir, dizia assim, tingir na lama. Então a gente tingia a roupa na lama, porque não tinha condições de comprar roupa preta. Aí tingia na lama. E tinha também, lá onde vocês viram os barrancos também, que a gente passeava, ia sempre. Tinha a Pedra do Remanso, que ainda está dentro d'água, né? Vocês não viram, não. Porque fica bem em frente à igreja. Tinha a Pedra do Remanso também, que a gente ia até lá no meio do rio, por cima dela, quando o rio estava seco. Tinha as croas também, que a gente tomava banho, né? Na época da seca. As comunidades vizinhas, a gente ia lá visitar as pessoas também, quando a gente vinha das ilhas. E quando o rio estava cheio, tinha muitas lendas. Não sei se contaram, muita lenda vocês lá, né? Lá tinha muitas lendas. Aí, quando o rio estava cheio, eles tinham uma lenda que disse que tinha um cavaleiro. Tinha um cavaleiro lá que entrava na cidade, com o rio tudo cheio, não tinha por onde ele passar na seca, não. Porque tinha um marizeiro que enchia de água e a água descia no riacho todinha, rodeava a pedra. Né? Aí disse que tinha esse cavaleiro que ele entrava na cidade e saía e ninguém sabia por onde ele entrava nem por onde ele saía. E quem ia lá olhar que cavaleiro era esse? Ninguém ia, porque ninguém tinha coragem. Tinha também o pessoal, porque lá não era todo mundo que tinha banheiro, que tinha sanitário. Todo mundo fazia necessidade, era no serrote. Lá naquele lugar da Pedra Branca, não tem aquela mata, era ali onde o povo fazia as necessidades. Aí disse que lá tinha um pé de umbu encantado. Né? Aí um dia um senhorzinho foi lá fazer as necessidades dele. Quando chegou, que olhou, disse que em plena seca, as folhas tudo caídas dos paus, aquele pé de umbu tão verde, chega a estar assim de umbu. E ele ficou tão alegre que voltou, foi em casa pegar a vasilha para pegar o umbu. Quando voltou, cadê? Não viu nem pé de umbu, nem nada. Tinha também um pavão misterioso, um pavão, que disse que assim, a pessoa estava lá sentada fazendo as necessidades, quando deu ferro foi aquele turro atrás dele, como um pavão. Ele olhou, quando olhou o bicho que ia para cima dele, ele saiu correndo, aí sentou o nariz no pau, que foi sangue. Aí disse que o povo mais velho dizia assim, se pegasse o sangue e jogasse no pavão, desencantava, que era encanto da cidade. O povo falava também que lá do Pico do Amor, lá da Ponta da Pedra, o morro, não tem um morro do outro lado do rio, assim, uma ponta do morro, disse que tinha uma corrente de ouro. E a gente tinha tanto medo dessa corrente, que disse que se a corrente quebrasse, a cidade sumia. E a gente tinha medo da corrente quebrar, para a cidade não sumir. Não sei se lá de cima vocês olharam mais para cima do rio, viram assim uma areia bem branquinha, um morro, bem longe. Disse que ali era uma cidade, aquele morro. Aí disse que teve um tempo que teve um vento tão forte que cobriu a cidade. Aí ia ter outro vento pior do que esse, que ia cobrir pela arcada. E a gente ficava tudo com medo dos ventos quando começavam os ventos. Nessa época agora de julho, era a época do vento, né? Era o tempo de Nossa Senhora Santana, né? Que é dia 26, Nossa Senhora Santana. Aqui tem muitas comunidades que visitam, que festeja. Era muito vento, quase a gente não conseguia atravessar o rio. E aí até às vezes mês de agosto, 1º de agosto, o pessoal mais velho chamava dias de água. Não sei por que chamavam dias de água. Sei que também era muito vento, né? Então essa vida lá no Pilão Velho pra gente era... Eu não me lembro assim de muita coisa aqui na Cidade Nova, não. Agora as coisas do Pilão Velho eu lembro mais do que aqui, né?
porque eu casei em 77. Foi um casamento meio conturbado, eu não gosto de falar não, essa parte eu salto, viu? Ah, tá bom. E aí a vida da gente lá era essa, né? Era o rio, a roça, né? A pesca, né? As pessoas eram muito simples, muito humildes, ajudavam muito. Eu via muito meu pai contar que na época dos coronéis, disse que tinha um coronel lá, que quando chegava uma pessoa rica na cidade, eles botavam para comprar a mercadoria do pobre todinho. Tinha que comprar a mercadoria do pobre. Se o pobre trazia a mercadoria para a feira, então quem tinha mais condições, ele botava para comprar a mercadoria todinha do pobre, para não voltar com a mercadoria para casa. Porque o pessoal das roças ao redor, tudo vinha vender lá, né? Trazia as verduras para vender. E aí ele botava para comprar, né? Então tinha muita coisa, assim, muita coisa boa que a gente sobreviveu ali, né? Muita coisa para contar. Se a gente for ficar aqui, é tantas... Mas né? você trabalhava na igreja lá? Não, lá eu não trabalhava na igreja, não. Mas a senhora ia na igreja? Ia para a igreja. Meu primeiro catequista foi meu pai. Meu primeiro catequista e meu primeiro professor, viu? Foi meu pai. Ele que me ensinou as primeiras letras e foi quem ensinou a gente a rezar. Ele era devoto de Nossa Senhora e minha mãe também. Só que minha mãe, ela não tinha leitura, né? Naquele tempo não estudavam, né? Ela disse que não conheceu muito a mãe dela. Quando a mãe dela morreu, eles ficaram tudo pequenos. Meu avô casou com outra mulher, disse que também era jovem, disse que quando meu avô era vaqueiro, saía para o mato, aí para pegar boi, aí a menina disse que a mulher dele cozinhava comida e aí ia brincar de boneca mais elas. Então foi assim, uma vida muito simples, né, deles. Agora já meu pai não, meu pai foi também, a mãe dele morreu cedo e ele era gêmeos, né, com outra menina. Aí a mãe dele também morreu cedo, ele ficou criado por outras pessoas, mas as pessoas que criou ele eram muito católicos, né? Levava ele para a igreja, rezava. Naquela época o pessoal tinha muita devoção, né? Rezava o texto, rezava o ofício em casa, né? Ensinava os filhos a rezar. Então, aí meu pai também ensinou a gente, né? E aí, com o tempo, chegou um padre lá, muito tempo depois, né? Que foi Padre João. E aí a gente começou na igreja, né? Minhas irmãs foram catequistas, eu comecei a participar da igreja, né? E aí a gente ingressou na igreja, né, com o Padre João, né? Ele fazia muitas campanhas para o interior, levava professor, né? Era educação e saúde, o Padre João. E quando depois que esses padres novos chegaram aqui, continuou o trabalho dele, né? Então aí a vida da gente lá na Cidade Velha era essa, uma vida boa. Como é que foi essa passagem da igreja que ficou lá, né, para cá? Tinha igreja, não tinha? Aqui? Não, a Chesf deu, aquela que tem aí. Vocês viram, né? Uma negação da de lá, né? Pois é, aí eles deram essa igreja aí. Quando mudou para cá, na mudança dos santos, aí ficou nessa igreja aí, né? O pessoal que ia na igreja, como foi essa relação com a igreja nova? Não, o pessoal ia, o pessoal era, assim, a maioria mulher, né? Toda a vida, né, católica, a maioria mulher. Homem sempre foi mais devagar, aqui na região, né? Sempre os homens foram mais... Porque era assim, quando tem uma missa na comunidade, quando tem uma missa, os homens ficavam tudo na porta conversando. Cadê seu cavalo? Cadê seu boi? Como é que tá? O meu sumiu. E as mulheres dentro da igreja rezando. Era mais ou menos assim. Então a vida da gente lá era mais... na época dos vapor, né? Tinha vapor que navegava pelo rio, né? E quando o vapor chegava, a gente ia todo mundo para a beira do rio, né? Ver os turistas, ver os vapor, né? Tinha as barcas grandes também, tinha uma barca grande que negociava, que trazia muita coisa, vendia, era igual um supermercado, né? Ali era uma novidade para a cidade, né? Quando botaram uma lancha que chamava lancha ônibus, né? Não tinha camarote não, era só mesmo as poltronas. Ela era veloz, a lancha ônibus, né? E aí o pessoal tudo corria para a beira do rio para ver, né? Tudo era novidade. E meu pai também, para ajudar a criar a gente, além desse tempo, que teve um tempo muito duro, ele ia comprar coisas distantes, por exemplo, no Catu. Catu é uma cidade que fica para lá de Xique-Xique, é mais município de Barra, fica mais para dentro, é como se fosse um brejo, né? E aí eles passavam uma semana de viagem, né? Aí levava as coisas que tinha daqui para lá, e aí trazia as coisas de lá, era cebola,
era buriti, era rapadura, né? Trazer essas coisas de lá do Catu para cá para a gente. Então, a vida da gente lá era assim. Para mim, lá era melhor do que aqui. Porque aqui. A senhora veio para cá com quantos anos? Eu tinha 20 anos quando eu vim para aqui. Eu casei com 19, em 77, aí em 78 nós mudamos para aqui. E remanso, vocês viam remanso de Pilão Arcado? Vocês viam muito remanso, mercado de remanso, cais de remanso? Era muito difícil. Não dava para ver? Não, muito difícil. E de lá, qual era o lugar favorito da senhora? Lá do Pilão Arcado? A Pedra Branca. Pedra Branca? A Pedra Branca. A Pedra Branca era o que mais a gente andava, mais a gente, né, se divertia, namorava escondido. Quando o pai não queria, lá tem um lugarzinho assim meio escondido, pode chegar quem quiser lá, não vê não. Aí eu era bom demais, era esse lugar onde a gente tinha mais, né? E aí mudamos para aqui, com esse casamento, não foi muito bom, eu tive 2 filhos, graças a Deus, né? Graças a Deus que meus 2 filhos, para mim, um mora em Juazeiro, o outro mora aqui. Para mim foram bons demais. Então, do casamento eu tive esses 2 filhos, e foi uma época que eu vivia em escravidão, não saía de casa. Eu não saía, então por isso que eu não gosto de falar, eu vivia como uma escrava, não sabia de nada. Eu vim saber das coisas depois que a gente se separou de 86, por aí, para cá, foi que eu vim viver minha vida, né? Aí eu comecei eu tinha um medo de sair de casa, com medo do povo falar de mim, quando eu me separei, né? A gente tinha aquilo, né? Tinha um medo, o pessoal ia falar de mim, porque eu tinha me separado, saía, minha mãe ficava dizendo, minha filha, mas meu pai, você não vai ficar o tempo todo dentro de casa. Aí eu fui estudar. Aí depois do estudo, abri as asas e peguei e voei. Aí abri as asas e voei. As mulheres tiveram essa vivência da senhora? Como? Do casamento. Aqui? Isso Tem delas que é até hoje. É mesmo? E aí quando eu comecei, fui estudar, aí depois fui fazer um curso de saúde, né, primeiros socorros pelo sindicato. Eu já tinha ficado um pouco em Remanso Velho, porque eu tinha umas irmãs que trabalhavam lá. Mas aí eu não me acostumei, vim embora. Eu não ficava longe de minha mãe de jeito nenhum. Aí eu vim embora. Aí depois eu fui fazer esse curso, fiz um período aqui no Pilão, em Remanso e outro em Juazeiro. Aí quando eu retornei, fiquei atendendo as comunidades pequenas, ia a pé. Não tinha como ir, eu queria ajudar as pessoas. Aí eu e outra colega minha que fez comigo, a gente ia a pé para as comunidades atender as pessoas. Não tinha material, nem nada. A gente fazia, sabe como? A gente pegava, ia no mato, tirava umas varinhas, rapava, enrolava o algodão para fazer os curativos. Pegava essas blusas de algodão, cortava os pedacinhos, né, passava o ferro para fazer como gás. Porque a gente não tinha material naquela época aqui. E aí começamos a fazer esse trabalho. Aí quando a paróquia viu, né, que a gente fazia esse trabalho aqui na sede, no interior, aí ele me convidou para participar, né, para cobrir uma menina que entrou de férias. Aí eu fui, né, eles trabalhavam o posto, vocês andaram no posto? No posto de saúde da paróquia? A gente passou por ele, mas não entrou. Eu trabalho lá pela manhã. E aí aí ele era na casa, primeiro era aqui, o posto, era aqui. Depois daqui, ele mudou para lá, né? Aí quando mudou para lá, já comecei a trabalhar. Aí eu fui trabalhar, eu trabalhava primeiro numa lancha, comecei a trabalhar numa lancha com eles. Eles tinham uma lancha. O que a senhora fazia, além dos curativos? Ensinava os primeiros socorros, ensinava. Soro caseiro. Chegou a fazer? Sim. Assim de emergência, porque foi o jeito, né? Aí quando a gente fui trabalhar na lancha com eles, a gente saía daqui da passagem até lá no final do município, Extrema com Xique-Xique, né? E Barra, lá a última comunidade, a gente ia atendendo o pessoal na beira do rio. Aí o pessoal era tão pobre que os remédios que a gente levava, a gente fazia era trocar com peixe, com galinha, com abóbora, a gente trocava, a gente não vendia, trocava, que a gente via que eles não tinham condições de comprar. Aí a gente trocava, aí o padre dizia, não tem nada não, pode trocar. Aí a gente fazia isso, aí depois eu fiquei trabalhando um tempão, e depois passei a atender na passagem, na lancha. Aí com o tempo foi chegando o médico, né, não precisava mais, aí ele me mudou para entrar.
Aí ele me mudou para aqui, que aqui era uma creche, aqui era a casa deles, dos padres. Aí depois que eles mudaram, trocaram, né, a casa aqui, trocaram a casa de lá por uma casa das freiras, porque vocês não sabem onde é. Aí trocaram, aí mudaram para lá. Aí aqui ele fundou uma creche, né, só para mãe solteira. É, eles fundaram uma creche só para mãe solteira. Aí ele fez a creche aqui, aí depois da lancha ele me mudou para aqui. Ah, mas foi ruim demais, rapaz. Você, assim, trabalhar num sossego, tudo calmo, você vir para grito de menina. Não é brinquedo, não. Mas daí com o tempo eu acostumei. E a senhora já tinha quantos anos quando a senhora começou a trabalhar aqui com os meninos? Eu nem lembro, não. E aí eu comecei, e aí foi me acostumei. Aí tinha esse salão aqui, que era creche, e tinha a casa lá. E fiquei trabalhando aqui. Aí depois ele mudou, né? Me mudou lá para o posto, quando ele construiu o posto. Aí me mudou para lá. Aí eu fiquei trabalhando lá. E aí nesse meio tempo, ele me convidou para me acompanhar um grupo de mulher, de mãe solteira, né? Com a Pastoral da Mulher Marginalizada que tinha em Juazeiro. Aí a gente fomos para umas reuniões lá, aí eram as freiras que tomavam conta, as irmãs oblatas. Aí a gente ia todo ano, tinha assembleia de mulher, a gente ia. Aí elas levavam a gente para outros estados. Eu passei, foi muito. Já fui em Brasília, já fui no Ceará, já fui em Salvador, fui em São Paulo, em Minas, fui num bocado de lugar. Aí a gente fazia esses, aí aprender para trazer para as meninas daqui. Aí nós trabalhava lá, né? A gente trabalhava lá, tinha o posto, logo do posto tinha a garagem. A garagem era bem grande, tinha um pé de manga enorme. Aí ele construiu uma para botar Nossa Senhora de Fátima, uma gruta muito linda, a gruta de pedra. Construiu lá para a gente trabalhava, tinha missa uma vez por mês e trabalhava lá, né? E aí de lá ele construiu, quando mudou a creche, daqui para lá, ele construiu a capelinha e trouxe Nossa Senhora de Fátima para aqui e trouxe nós para aqui, o grupo de mulher. Aí ficamos, né? A gente, no início, era muito difícil, porque a gente era muito criticada por o povo, né? Chamava rapariga dos padres, mulher dos padres, né? E aí a gente não estava nem aí, nem ligava. A gente tinha a força deles, a força dos padres, né? Que os padres eram respeitados na cidade. Aí a gente ficava a fazer esse trabalho, a gente visitava a passagem, que tinha uns pontos de prostituição, a gente ia mesmo lá para dentro, ajudar as mulheres, né? Orientar elas, né? Dizer uma maneira que a gente sabe, naquela época não sabia que era errado, né? Mas a gente ajudava elas, levava muitas coisas assim para elas, e elas ficavam, e quando a gente chegava, aí não ficava nenhum homem ali, eles botavam tudo para fora. Já ficava elas. E aí a gente conversava. Aqui nas periferias da cidade a gente acompanhava também, que tinha muita prostituição. Vinha muita menina de fora, né? Aí a gente acolhia. Tinha uma menina que era uma criança. E o padre Dita, o irmão Dita, que vivia com o irmão Guilherme aí na paróquia, ele não queria de jeito nenhum, porque era de menor, com medo da justiça, né? Aí quando as meninas diziam, vem o padre Dita, a gente escondia ela. Mas foi assim um trabalho muito bom, né, que ele fez. E além disso, ele trabalhou com a saúde e a educação, né? Continuou o trabalho de Padre João, né, a saúde e a educação. E os trabalhos sociais, muito trabalho social que ele fez aqui na cidade, muito mesmo. Padre Guilherme e Padre Dita, né? Fizeram muito trabalhos sociais, está aí o resultado, né? Então a vida da gente aqui na Cidade Nova, assim, eu trabalhei também, nem falei isso, que antes de eu começar a trabalhar na paróquia, eu trabalhei na prefeitura, né? Por causa de política, eles me botaram para a rua, né? Eu fiquei desesperada, porque com 2 filhos para criar, sem condições nenhuma. Aí fui para a roça, né? Lá meu pai tinha plantação de mamona, aí eu fui cuidar da plantação de mamona, fui colher, tinha mandioca, né? Eu às vezes capava mandioca para vender, mandioca doce. Sabe o que é capar mandioca? Sabe? Mas eu acho que não é. Arranca a raiz e deixa o pé lá. Não tira todo não, só arranca a raiz e deixa o pé. Aí para vender, né? Aí depois eu comecei a pintar, de meu jeito, as pinturas tudo doidas. Aí tinha um senhor aqui que era muito amigo do meu pai, ele me dava os retalhinhos de pano, aí eu pintava e saía nas portas vendendo. Aí o povo comprava, para comprar o leite por menino, antes de eu trabalhar na paróquia, né?
Aí depois foi quando eu comecei a trabalhar na paróquia, a coisa mudou. Eles remuneravam a senhora? É, Era um sim, trabalho sim, voluntário? era não. Aí eles começaram a me ajudar, né? E me ajudou muito. Hoje eu tenho uma casa, agradeço muito a eles, né? Sim, meu trabalho, bem verdade, mas a eles que me deram o trabalho e que me ajudaram, né? Então, estou aqui, graças a Deus, faço esse trabalho ainda, já aposentei, mas eles não me deixaram ir embora, eu doida para ir. E aí fico de manhã lá, né, na paróquia, e fico à tarde em casa, às vezes faço alguma visita em algum lugar. Aí dia de terça-feira a gente tem as meninas, quem limpa aí, né? A gente tem aqui a capela, que vem o padre à noite celebrar a missa, né? E a gente continua. Mas hoje estou na Rede Mulher. Além da Pastoral da Mulher, nós fundamos a rede, que a rede ela é regional. Boa. A rede ela é regional, ela não tem só aqui. Tem Juazeiro e todas as cidades vizinhas de Juazeiro. É a Pastoral da Mulher. Aí a gente tem esse trabalho com as mulheres no interior, a gente vai fazer reuniões com as mulheres, né? Tem a feira agroecológica aqui amanhã, não vai ser aqui não, vai ser em Campo Grande. Aí isso é tudo natural, não tem nada químico que elas vendem. Coentro, essas coisas, pimentão, abóbora, todas essas coisas de roça, tudo natural, né? Não tem nada químico. Aí a gente vai participar da feira lá também, né? E aí a gente todo mês, de 2 em 2 meses ou de mês em mês, a gente vai para as comunidades, faz reuniões com as mulheres. Então a gente discute várias coisas. Primeiro a gente faz uma abertura, né, se apresenta, aí faz oração, aí depois a gente leva um tema para a gente discutir, ou violência contra a mulher, ou a necessidade da mulher na comunidade, né? E aí a gente conclui com um bingão, o bingão da mulher. Ai, que legal. E é para poder ajudar a gente, que a gente não tem condições, né? É difícil. Para você ir para uma comunidade dessa, para fretar um carro, é difícil. Então a gente tem que fazer. A gente faz sorteio, faz bingo, faz tudo para poder ir para esses movimentos. Aí a gente tem aqui, aí a gente tem a associação e o trabalho, né, das mulheres, e aqui a gente tem a capela, e a gente passa o tempo, né, fazendo esse trabalho. E aí o que precisa, né? Fui coordenadora da Pastoral da Criança também, muitos anos, né? Graças a Deus tirei muita criança da desnutrição, ajudamos muita gestante criança, né? Lá no início, foi muito bom. Graças a Deus aprendi muita coisa e estou aqui ainda hoje querendo ensinar mais e aprender mais. Ai, dona. Então está aqui meu trabalho, pequeno, simples. Para completar, tive a Covid 2 vezes, fiquei com esses problemas, com essas, né, da Covid. Depois da Covid, aí a corona disse, sai do meio que eu vou lhe pegar também. Aí fiquei com... Tem hora que eu lembro das coisas, tem hora que eu não lembro. Para mim não esquecer, eu tenho que anotar, né? Porque você trabalha assim, muita coisa, você tem, né, muito que anotar as coisas para você não esquecer. Mas graças a Deus estamos aqui. Quando não vem um padre, a gente celebra aqui, faz a novena de Nossa Senhora de Fato, de Perpétuo Socorro. E aí estamos aqui. Uma vitoriosa. Né? Estou aqui contando a história. Né? Fiquei com uma dúvida. Como foi para o pai e para a mãe da senhora sair lá da Foi cidade antiga? muito difícil, né? Muito difícil. Minha mãe, principalmente, ela não queria, nunca acostumou aqui, né? É. Meu pai não, porque ele, logo que mudou para aqui, ele deixou assim a pesca, né? E a roça também, porque cobriu tudo. Aí ele foi viver só de pedreiro. É. Tá. E aí ele foi presidente do sindicato muitos anos, foi vereador também, né? Aí tinha a roça aqui na Caatinga, só que era diferente, mas aqui até que no início era bom, porque chovia bastante, a gente sabia o período da chuva, hoje a gente não sabe mais. É? A gente não sabe mais quando é que vai chover, quando não vai, então a gente agora tem que plantar no pó, como diziam os mais velhos, no dia de São Brás, em outubro, para poder, quando a chuva chegar, a planta nascer. Isso aí. É, porque é assim. Então, Que trabalho esse com a mulher. a gente trabalha. É meu sonho Mas a esse senhora, trabalho. não sei se a senhora poderia falar um pouquinho mais do que isso, porque a gente percebeu assim que o tratamento da mulher é muito diferente ainda hoje, né? Aqui nessa região. Não sei se isso É verdade. Às vezes eu fico assim pensando, viu? Desde quando os padres chegaram aqui, ele fez um trabalho social muito grande, né? Em tudo, na criança, na juventude, na mulher, né? Mas até hoje a mulher parece que ainda tem medo, ainda se fica fechada, sabe?
A gente tem uma rede de mulher, a gente tem a pastoral da mulher, mas a gente tem mulheres dentro do movimento que conhecem tudo, que sofrem e tem medo. Né? Ainda tem medo. Então, é muito difícil, muito difícil. Às vezes eu chego nas comunidades e digo, parece que vocês nem aprenderam nada com o padre, porque vocês, né? Porque também, sabe, eu às vezes dou até razão a elas, porque elas não têm apoio, não é assim um apoio psicológico, tudo bem, mas assim, uma segurança. Por exemplo, ela tem um marido, ela tem um marido, mas aí o marido maltrata ela, né? Mas se ela deixar, ou se ela denunciar ele, aí qual a segurança que dão a ela? Nenhuma. Né? Como a gente tem acontecido muitas mortes aqui, de mulher, muitas, de mulher. Então não tem segurança. Porque se a mulher deixa o marido, ele vai atrás. Vai atrás, nós temos homens que não aceitam que ela fique com outro, que ela separe. Não aceitam. Então é muito difícil. Ainda hoje tem, e não vai acabar não. Porque a mulher, por mais que você ensine, por mais que você converse, por mais que você lute, mas é difícil. A gente tem que se ajudar, né? Aí ela tem que sair, dar um tempo e ir embora, mas mesmo assim tem vezes quando volta, né, corre o risco de acontecer tudo de novo. Mas é difícil para a mulher, é O difícil. trabalho é importantíssimo. Maravilhoso. É incrível. É nada, é só um pouquinho. 3 mulheres aqui. É só um pouquinho. Eu fiz estágio com violência contra a mulher. Estela é A gente- psicóloga. A gente está trabalhando agora um pouco com a violência contra a mulher, porque a gente viu uma necessidade de reforçar mais. Tem umas cartilhas que a gente está acompanhando. Eu vou lhe dar uma. Ai, A gente está acompanhando, né? Agora tem uma menina que é advogada também, que entrou para trabalhar com a gente. E tem também as entidades que nos ajudam muito. Tem o SASOP, né? Tem o IRPA, tem a CPT, tem a igreja. Lá em Brasília, a Estela conheceu o local onde ficam as mães solteiras. solteiras não, as mãe- mulheres que estavam sofrendo violência. Eu né? sei, as Chama vulneráveis, né? casa-abrigo, lá chama casa-abrigo. E aí elas não têm para onde ir por causa dessa segurança que a senhora disse. E aí. Mas ninguém sabe o que. E aí ninguém pode saber onde é. E aí a gente foi com a Tá escola escondido. visitar. E aqui é difícil, uma cidade pequena, que todo mundo sabe tudo, sabe da vida de todo É mundo. uma casa. Se você mora aqui na cidade da rua, você vai saber da vida de quem, né? Sabe tudo. Tudo ali. Acontece uma coisa de noite, quando é de manhã, a rua toda enraçada. A senhora deve conhecer, nós entrevistamos lá em Petrolina a Ceissa. Maria Conceição. Ela era Sim. criança quando saiu. Ela não é da geração da senhora, mas Ela provavelmente tinha a mãe 5, né? dela, né? Deve conhecer a mãe dela. É porque a gente não sabe o nome de todo mundo, só dela, Maria Conceição. Mas ela é lá de Petrolina? Não, ela é de Pilacado Velho. Ela é de Pirão Arcado Velho. Maria da Conceição. Uma que eles foram parar quando a Chess. A Chesf e indenizou, eles foram pra Chique Chique. E aí ficaram sem nada. Aí não deu Eles foram, a história dela, assim, o avô ficou, né? O avô dela. E aí ele morreu. Quando eles foram enterrar, a Chess deu um erro e inundou Chique-Chique. Então eles não tinham Mais pra onde ir. nada. Nada, não tinha nada. Ficaram com a roupa do Isso aconteceu muito. As pessoas perderam muita coisa. Às vezes as pessoas não acreditavam que fosse inundar. Como bem mesmo, na área mesmo que eles pediram para as pessoas tirar tudo, eles não acreditaram. não acreditavam. Né? Você vê a inocência e ignorância das pessoas, né? Eles não trataram a gente como ser humano. Eles não trataram a gente como ser humano. Ela assim, chegou, jogou para lá, Tem que sair. tem que sair. E como que foi esse movimento, assim, pra senhora? Você sabe que eu quase nem lembro quando eu mudei. Porque quando nós viemos para aqui, não foi mais de carro, já foi de lancha. Nós ficamos lá até o rio encher e a gente não queria sair. Vocês estavam na parte mais alta, Era. né? E aí a gente não queria sair. Aí depois meu pai disse, vocês têm que vir. Aí depois foi que arrumou uma lancha e trouxe a gente até a passagem. Foi que nós viemos. E essa tia mesmo que morava com a gente, mas chorava sem querer vir. Né? Ninguém queria vir. E depois que o rio abaixou, demorou muito, porque aí a cidade ficou lá, né? A cidade não cobriu, não. Pois é, não Não. deu pra voltar. Só chegou ali perto da igreja.
Sim, né? Chegou até ali, onde é hoje, né? aí não, E não dava para voltar? não, para ir sobreviver lá como? É porque saiu todo mundo. É, a chefe logo mandou destruir as casas tudo, as casas que ela indenizou, o pessoal podia, olha lá, acabou tudo, acabou aí, tiraram material da igreja, tiraram de quartel, tiraram de prédio escolar, lá tem um hospital, que era um dos maiores hospitais da margem do Rio São Francisco. Era lindo, você se perdia dentro, era enorme, enorme o hospital. Era ele, primeiro ele, depois o de Remanso. Era enorme, enorme, destruíram tudo, acabaram com tudo. Então ficou difícil, né, de sobreviver. Mas inundou uma parte da cidade ou não? Ou Só a parte mais baixa, só a parte... é. Na casa do meu pai mesmo a água só chegou, não chegou nem lá perto da porta. Aí voltou. Aí ele voltou? Não, estou dizendo a água. água? Ah, chegou perto da porta. Aí voltou. Foi. E a senhora conheceu aquela senhora que ficou morando lá? Pequenita. Conheci ela, minha comadre. Ai, sua comadre. Eu passei minha infância muito assim com ela, eu gostava muito dela. Às vezes, quando era na época da desmancha, que o rio enchia, que vinha todo mundo embora, que ainda tinha ilhas que era alta, aí ia para desmancha lá, né? E aí eu ficava muito na casa dela, com os meninos dela, ia para desmancha lá. Era. E que era o desmanche mesmo? Rapa de mandioca. Ah, é. A gente chamava desmanche. Que rapava mandioca, cevava. E qual era a rotina das mulheres, né, no Pilão Velho? Era em casa, lavar roupa, cuidar da casa, lavar roupa, cozinhar. Lavava no Rio? Era no Rio, era a rotina. Sentar na porta. Tinha muitas que aprendiam a fazer alguma costura na mão, bordado. Quem tinha máquina costurava de máquina, quem não tinha costurava de mão. E as crianças estudavam? De escola? Estudavam, né? Estudavam. Que Estudava ajudava só o a- primário. Ah, só o primário. Só o primário. Depois da chegada de Padre João foi que teve o ginásio. Mas era só o primário, Lá no Velho. lá no velho. Era aí para a Esses vida da padres gente. tiveram Né? uma importância grande. Viu? Hã? Esses padres. Tem, com certeza. Eu sempre digo assim, que hoje mesmo eu estava falando que eles vestiram muitos nus e mataram muita fome do povo, né? Porque eles traziam, vinham roupas da Alemanha que eles doavam, né? Roupa, remédio, né? Assim, muita ajuda para a cesta básica, né? E as pessoas, por exemplo, mesmo no início da barragem, lá na Salina, Silva, que é as últimas comunidades que cobriu, eles ajudaram muito. Campanhas sobre verminose, naquela época, aquelas campanhas, né, que tinha difícil, aquelas doenças de água, de tudo, eles levavam remédio, tudo para eles. De roupa, de Quando a senhora remédio, de fala tudo. comunidade, eram comunidades cristãs ou entre eles mesmo? Cristãs, Todos cristãos. todos católicos. A Todos maioria católicos. era Era católico, Católico. Muito obrigada. Nada, Tem aí foi um pouquinho do que eu pude ajudar vocês. Mas a história Muito. da senhora é incrível, dona Foi Ana. um pouquinho. Só que a